Eu quero ler com você hoje o livro de Gênesis, no capítulo 4. Te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. A partir do verso 16. Gênesis 4, 16. Hoje é a última mensagem da série Menos é Mais. Vamos encerrar. E eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você e continue falando nesta temática de como podemos viver uma vida íntegra, plena e abundante no meio de uma sociedade tão consumista, materialista e individualista. É um desafio enorme, porque essa cultura exerce uma força de influência muito grande sobre todos nós. Por isso é nosso papel olhar para as Escrituras e dizer: Espírito Santo, me ajuda a compreender qual é a tua vontade para mim nesse mundo. Como é que nós podemos viver mais parecidos com Jesus, em seus valores, atitudes e prioridades. Então essa é a nossa proposta com esta série que durou o mês de novembro todo, falando sobre o menos que é mais. Então vamos lá, Gênesis 4, a partir do verso 16, diz assim: Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Diga-se de passagem, essa mensagem de hoje tem uma série de nomes para quem está querendo ter ideia aí para ter filho, botar o nome no filho, presta atenção, cada nome porreta aqui, certo? Continuando agora, verso 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma se chamava Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Sete significa compensação. Deus me deu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos comigo. Santo e querido Deus, essa palavra, apesar de estar tão longe de nós, pelo menos há 5.000 anos atrás, num contexto tão diferente do nosso, falando coisas, Deus, tão diferentes daquilo que a gente fala e entende, mas mesmo assim eu creio, Senhor, que Teu Espírito é capaz de fazer esta palavra atravessar séculos e culturas e chegar até nós hoje. Oramos para que a presença do Senhor neste auditório unja os nossos corações, abra o nosso entendimento, fale conosco e nos desafie a uma vida nova. Em nome e para a glória de Jesus, dizemos amém. Amém. Irmãos, então, para fechar essa série, o que a gente já falou? No início de novembro eu falei sobre generosidade. Nós estamos defendendo aqui a ideia de que são necessárias pelo menos 4 virtudes na vida de alguém que quer viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, neste mundo, como eu disse, cada vez mais voltado para coisas, acúmulos, e cada vez enfatizando e dando prioridades ao que é efêmero e temporal. Quais são essas 4 virtudes? Claro, existem muitas outras. Olhar para a vida de Jesus é descobrir virtudes que nós precisamos para a nossa própria vida.
Mas a título didático de reflexão aqui, a gente pensou em, primeiro, generosidade, falamos sobre isso no primeiro domingo de novembro, como vidas generosas são vidas usadas por Deus para compartilhar de maneira farta e abundante, não só com aqueles que precisam, mas com o mundo ao nosso redor, generosidade. O pastor Fabiano falou sobre gratidão, de maneira bastante oportuna, porque nós estamos no mês de novembro, que é conhecido como o mês internacional de gratidão, é o dia do Thanksgiving, no mês de novembro, onde a gente celebra esse momento para as famílias agradecerem a Deus. Então, nesse nosso mundo materialista, nós precisamos nos lembrar que somos pessoas, ou devemos ser pessoas agradecidas, amém? Somos agradecidos, mesmo nos momentos de luta, mesmo quando a gente não entende o porquê de algumas coisas, a palavra de Deus, em tudo dai graças. Depois, pastor Gabriel falou domingo passado sobre simplicidade, e o desafio muito incômodo, diga por sinal, um desafio incômodo quando a gente se dá conta de que, na verdade mesmo, a gente precisa de bem menos do que a gente tem para viver uma vida plena, que é uma vida abençoada por ser uma vida abençoadora. E hoje, então, eu quero falar sobre a sua vida cotidiana, a forma como você faz as suas coisas. Se você entende a generosidade, a gratidão e a simplicidade como um estilo de vida, hoje nós vamos concluir, por incrível que pareça, lendo esse texto que acabamos de ler, pensando no que é que a gente faz de segunda a sábado e como a gente faz o nosso trabalho, a nossa atividade. Eu vou dar um nome apenas para que você se lembre, saia daqui lembrando. O que é que o pastor falou? Eu vou te dar esse nome para você lembrar. Mordomia. O tema é a mordomia. Se queremos viver vida plena neste mundo que nós estamos, precisamos lembrar que somos, antes de tudo, bons mordomos do que Deus nos deu. Para quem não esteve aqui há uns 2 meses atrás, quando eu também falei sobre mordomia, deixa eu te lembrar. Mordomia, do ponto de vista bíblico, é exatamente o que o termo propõe. Lembra da figura de um mordomo? Antigamente tinha mais, a gente hoje em dia só vê em filme. O mordomo, o que ele fazia? O mordomo, ele toma conta da casa, da despensa, dos bens do seu senhor, de modo que o seu senhor apenas usufrui daquilo que tem, mas quem administra é o mordomo. Na perspectiva cristã, lembre-se, nós não somos donos daquilo que a gente chama de nosso, nós somos administradores. Esse é o princípio da mordomia. Eu disse isso e vou relembrá-los. O carro que temos, o dinheiro que guardamos, os bens que acumulamos, a carreira profissional que construímos, o sucesso ou não, mas tudo isso que nós chamamos de nosso, e muitas vezes podemos até dizer de maneira errada, que foi a força do nosso braço que nos conquistou, tudo isso, na verdade, vem de Deus para nós. Pertence ao Senhor e nós somos chamados para administrar. Aí alguém chega e diz, opa, alto lá, eu lembro que eu passei mais de anos juntando dinheiro para ter o carro que tenho, eu lembro que eu estudei 4 anos seguidos prestando vestibular para entrar na faculdade que entrei e hoje ser o profissional que sou. Ok, é verdade, existe um mérito da sua parte, sim, mas vamos nos lembrar, quem te deu as oportunidades que você teve para chegar onde chegou? Quem te deu ar nos pulmões para estar vivo e conquistar o que conquistou? Quem foi? Deus. Se não fosse Ele, não seríamos quem somos, não teríamos o que temos. Estou certo ou estou errado? E aqui não é só porque a gente é cristão, não. Basta ser inteligente. Se a gente entende que o ar que enche os nossos pulmões vem de Deus, a força que temos no nosso corpo, fruto desta físico-química fantástica que é o corpo humano. Se a gente entende que isso vem de Deus, então eu vou dar graças a Ele por ser quem sou e por ter o que tenho. Amém, queridos? Então o texto aqui nos fala dos descendentes de Caim. Você lembra que Caim, filho de Adão e Eva, matou o irmão chamado Abel, por pura inveja, por puro desdém. Olhou para a forma como Deus aceitou o sacrifício de Abel, seu coração se encheu de
de inveja, de mágoa, de ressentimento, ele não conseguiu lidar com aquilo, e o texto diz que num ato covarde, ele mata o seu irmão. Isso nos mostra o efeito do pecado na vida da humanidade. E o efeito do pecado introduz no mundo um ciclo de violência. Repare que Caim mata Abel, e a palavra de Deus sobre ele é o seguinte: você matou o seu irmão. Onde quer que você vá agora, outros vão querer te matar. Lembra que Deus diz isso no início do capítulo 4? O que é que Deus está falando? É que quem inicia um ato violento, entra num ciclo interminável de violência. Você matou, agora vão querer te matar. Você agrediu, vai viver na base da agressão. Tanto que o seu próprio neto, Lameque, que acabamos de ler aqui, ele diz que também matou alguém que o agrediu. 2 pessoas, na verdade. Um homem e um jovem moço. Então perceba que esta semente do pecado, que adentrou a partir de Adão e Eva, que se potencializou na vida de Caim, está agora se avolumando nas gerações seguintes, na descendência de Caim. E como era de se esperar, as civilizações começam a se formar a partir destes homens, dos seus relacionamentos, dos seus filhos. Nessa altura do campeonato ainda, antes do dilúvio, o homem vivia mais de 600 anos, então tinha muito tempo para gerar muitos filhos. É assim que o texto nos fala. Então, a humanidade está se multiplicando e está crescendo. Isso é o que está escrito aqui no relato dos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, nesta humanidade que cresce e se forma, a vida cotidiana começa a se estabelecer. E aí ele vai falar aqui, a partir do verso de número 19, a descendência de Lameque, quando toma 2 mulheres, e gera 4 filhos, 3 homens e 1 moça. Jabal, Jubal, Tubal, Caim e Naamá. E ele diz que cada um desses homens foram responsáveis por uma atividade profissional. Ou seja, ele está descrevendo aqui como é que a vida agora está se organizando, o trabalho está acontecendo. Então, deixa eu fazer uma pausa aqui para lhe dizer. Eu estou nesse texto hoje aqui com você, porque se queremos considerar que tipo de vida temos que viver de segunda a sábado, eu digo segunda a sábado porque domingo a gente está aqui. Domingo aqui é fácil a gente ser crente, firme, né, que louva a Deus, que levanta a mão, mas de segunda, ou seja, de amanhã a sábado, ali é o desafio. É o desafio do trabalho na segunda-feira, do trato com o patrão, do trato com o funcionário, do trato com a esposa ou com o marido, no trato com os filhos. O desafio está de segunda a sábado, ok? E é exatamente isso que a gente quer pensar hoje. Então, nada melhor do que olhar para como foi lá no início, onde é que a coisa começou a desandar, e está escrito aqui, eu vou te mostrar já já, para que a gente olhe para isso e diga: Senhor, quero ser diferente. Quero exercer um trabalho diferente. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive agora em Israel, com um grupo da igreja. E uma das coisas que eu vi, que achei muito bonito, e assim, extremamente inspirador, foi dentro do ônibus, olhando para a paisagem de Israel. A gente fez algumas viagens longas, de mais de hora, em que a gente via nada mais do que deserto, 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 deserto. E quando eu falo deserto, é pedra, montanha, poeira, uns galhos de planta seca. E no meio daquele deserto eu escutava a voz da guia, dizendo assim: essa é uma terra muito boa. É essa terra que Deus disse que mana leite e mel. Eu até me toquei que o mel não é de abelha, porque não tem lá, é mel de tâmaras. Então é a terra que mana leite e mel, é uma ilustração bíblica para dizer que é uma terra farta, que produz muito. E enquanto ela dizia isso, é uma terra muito boa, é uma terra muito boa, eu olhava para um lado, para o outro, era só pedra, mato, seco. Aí de repente o ônibus fazia uma curva. E no meio daquele cenário de pedra, mato, secura, de repente vinha um bananal, plantação de banana. Eu não sou da área, tá? Mas eu imagino que para ter uma banana precisa ter água no solo. Faz sentido? Quem entende aí? No mínimo tem que ter água. E eu dizia: meu Deus, de onde é que vem essa água? Porque isso aqui precisa ser fértil.
E era um bananal assim a perder de vista. Nós estamos falando aqui de talvez de quilômetros quadrados de plantação de banana. Tinha uma telazinha por cima para proteger dos intempéries do tempo, dos morcegos da noite. E aquilo produzia muita banana. Aí o ônibus fazia outra curva e tinham parreiras de uva. Não estava na época ainda, mas dizia, é aqui que vai ser feita a colheita da uva. Em outros campos, também não estava na época, mas eram trigo, colheita farta de trigo, de tâmaras. E a gente dizia, meu Deus, como é que isso aqui acontece numa terra seca dessa? E a guia falou algo que eu não vou me esquecer, porque é muito do que eu creio na palavra, mas nunca tinha visto in loco a coisa acontecendo. Ela disse, esta terra aqui é farta e abundante, porque o homem resolveu fazer o que Deus disse para ele fazer. Aí dá um estalo, e você pensa, o que foi que Deus disse para o homem fazer? Está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 15. Quando o Senhor coloca o homem no jardim, ele diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Este versículo aqui fala de algo muito importante para nós, chamado mandato cultural. A partir desse versículo, todos nós que somos filhos de Adão, vamos chamar assim, todos nós que somos de carne e osso, fomos colocados no mundo, e agora por mundo nós vamos dizer jardim, fomos postos neste jardim, para deste jardim cuidar e cultivar. Cultivar é fazer florescer, é ver coisas novas vindo à vida. Cuidar é ter zelo, é ser literalmente cuidadoso, preservar. Então, qual é o seu jardim? Eu vou lhe dizer que o seu jardim é todo esse espaço ao seu redor que você enxerga e contempla a sua família, contempla os bens que você tem, contempla o emprego no qual você trabalha, contempla os lugares onde você vai ter entretenimento, todo o seu ambiente de convivência cotidiana você pode chamar a partir de hoje de jardim. Eu gosto de dizer que o jardim mais importante que nós temos é a nossa casa, é a nossa família, é eu olhar para frente, ver meus filhos crescendo, olhar para o lado, ver minha mulher companheira, olhar para trás e ver meus pais que me educaram, meu sogro e minha sogra, num círculo mais imediato. O jardim que Deus está querendo que eu cuide, cultive, é minha família. Num círculo um pouco mais abrangente, talvez seja o meu trabalho, a atividade profissional, onde eu me realizo não só como pessoa, mas posso ser usado também para abençoar outras pessoas. Então tudo isso é um jardim, e o texto aqui nos fala do mandato cultural, Deus colocando o homem no jardim e dizendo, olha aqui tudo ao redor, tudo isso aqui é para o seu usufruto, mas você tem que zelar, cuidar, fazer florescer. Então voltam as palavras da guia na minha memória, quando ela disse assim, esta terra seca se tornou terra fértil, porque o homem está obedecendo o seu mandato cultural. Não sei se você sabe, mas Israel é um dos maiores produtores de tecnologia agrícola. Tecnologia como um todo é o forte da economia israelense, mas a tecnologia de irrigação do solo é muito forte. Agrônomos do mundo inteiro vão para Israel aprender técnicas, muitas delas simples, outras mais sofisticadas. Por que isso? Porque o homem resolveu colocar, empreender seus dons, talentos e capacidades a serviço do seu próximo. Então pegar uma terra seca e fazer dela uma terra fértil, para sair de lá banana, tâmaras, uva, trigo, seja o que for, é uma forma de eu dizer o seguinte, Deus me deu inteligência, Deus me deu formação tecnológica, Deus me deu dons e talentos, e eu vou usar isso a serviço do meu próximo, para fazer desta terra um lugar fértil. Lindo isso, não é? Deixa eu te dar um contraponto agora. Eu estive no Alto Rio Negro em 2004, no interiorzão da selva amazônica, passamos umas 3 horas voando num aviãozinho anfíbio, se fosse de barco era uma semana inteira de barco. Depois do avião a gente passou 12 horas num barco, para chegar até a cabeça de uma trilha, para depois ficar mais 1h30 andando nessa trilha, até chegar na aldeia dos Rupda,
onde nós temos ainda hoje um casal, são 3 casais, mas um casal de missionários é daqui da nossa igreja, pastor Marcelo e Claudinha Carvalho. E nós fomos lá visitá-los, conhecer o trabalho, isso já tem bastante tempo. E numa das nossas idas e vindas, conhecendo a realidade da cultura, como é que os índios viviam, o peixe muqueado, que é defumado, ele nos levou no caminho da roça. O caminho da roça era feito pelas mulheres, eram as mulheres na organização social da aldeia, as mulheres é quem acordavam cedo, botavam um cesto, um balaio enorme no ombro, iam até a roça, colhiam a base da alimentação e da economia deles, que é a mandioca, e traziam de volta. O homem ficava em casa na rede. A pessoa, se essa moda pega aí, hein? Pois a mulher rúpida é desse jeito, braçuda, né? Forte. E a gente foi acompanhando. E o Marcelo, missionário, nos chamou a atenção para uma carnaubeira. Eu acho que a carnaubeira, eu não entendo, mas era parecido com uma palmeira, tipo uma carnaubeira enorme. Eu acho que o tronco dela era mais ou menos esse vidro aqui. Assim, de longe ela tinha mais de 100 anos. Enorme, muito alta, derrubada. E você via na base dela que havia sido derrubada a facão. Não foi trovão, não foi chuva, vento forte, foi no facão mesmo. E ele contou que há uma semana atrás, os índios se revezaram 2 ou 3 dias seguidos no facão e derrubaram aquela carnaubeira. Sabe para quê? Para pegar um cacho de mel. Tinha uma colmeia lá em cima, eles viram pingando mel, queremos mel. Derrubaram a árvore só para pegar o mel. Por que eu estou colocando esse contraponto para vocês? Porque o indígena brasileiro, assim como muitos outros, ele tem uma visão de mundo que não é a mesma visão de mundo deste judeu que olha para o mandato cultural e diz: eu tenho que zelar, preservar e cuidar e fazer florescer o mundo, a natureza ao meu redor. Não, ele olha por causa de uma visão de mundo pagã, que acredita em divindades no meio ali da natureza, uma cosmovisão, como a gente chama, uma visão de mundo completamente deturpada, e ele diz assim: tem aquele melzinho lá em cima, não importa quanto tempo essa árvore durou, não importa que tipo de sombra ela pode nos dar, ou que tipo de solo ela vai favorecer, nós queremos o mel. Derruba a bicha, deixa ela mofando aí. Até uma madeireira ficaria indignada, porque era muita madeira jogada ao vento. Então perceba, a visão de mundo que nós temos vai determinar a forma como nós vamos viver de segunda a sábado. Se você tem uma visão de mundo bíblica, o mandato cultural de Gênesis 2 vai fazer sentido para você. E você vai passar a olhar para o jardim ao seu redor e dizer: Deus, como é que eu posso ser um bom cuidador desse jardim? Como é que eu posso olhar para este solo que agora está meio desértico, mas fazer nascer aqui flores e frutos para a glória de Deus e para o bem do meu próximo? Isso é uma cosmovisão bíblica. Agora, se você não tem uma cosmovisão bíblica e enxerga o mundo ao redor como com os olhos da sua cultura, que é consumista, individualista, voltada apenas para as satisfações imediatas dos seus próprios prazeres e anseios, se você vai guiar a sua vida por essa visão de mundo, aí é capaz de você cada vez mais viver apenas explorando o mundo que você vive. Explorando no sentido de usufruindo e deixando de lado as consequências. Deixa eu te dar um exemplo bem prático do que eu estou falando. São pessoas que são tão superficiais, interesseiras e centradas em si mesmas, que vivem relacionamentos apenas por interesse. O que é um relacionamento por interesse? Não é o cara que vai ganhar dinheiro com um amigo rico, não é só isso. Às vezes é um casamento. O interesse do cônjuge é apenas se satisfazer. O interesse do cônjuge é apenas se completar como pessoa. E a partir do momento que aquela relação amorosa começa a pisar no calo, começa a dar trabalho, começa a ficar chata, e a pessoa começar de fato a ser um instrumento de transformação para o outro vai chegar e vai dizer: opa, já não estou gostando, ficou chato isso aqui. Ficou chato isso. Aí vai separar, vai embora, vai dar um pé. Por que isso? Porque a visão de mundo é uma visão mundana e cultural que fala de interesse e de plenitude pessoal. Se eu só estou pensando no que eu quero de bem para mim,
Pouco importa o outro, enquanto eu estiver me satisfazendo, vai dar certo. No dia que isso não me satisfizer mais, eu vou embora. É ou não é a marca do mundo que a gente vive? Sim ou não? Qual é a nossa escolha? Que visão de mundo nós queremos ter? A gente chama isso de cosmovisão. Que visão é essa que a gente quer ter? A visão bíblica é um desafio para mim e para você. Olhar para o jardim, olhar para os relacionamentos, olhar para o meu trabalho, e eu vou falar disso agora, e dizer como é que isso pode estar a serviço de Deus e a serviço do próximo. Voltando aqui para o texto que lemos, no verso de número 19, diz que o Lameque toma 2 mulheres. Já começou errado aí, a poligamia ela não existia nessa época aqui. Aí o cara pega 2 mulheres, ele já começa a infligir qual era o propósito de Deus. Deus havia criado homem e mulher, ele já começa a quebrar daí. E aí fala dos filhos dele. Aí essa dica aqui é ótima para quem vai ter filho, quer ter 3 filhos homens. Jabal, Jubal e Tubal. Já pensou? E aí, quem é você? Eu sou o Jabal, meu irmão Jubal está ali. E ainda tem o Tabal. O Tubal Caim, são nomes muito diferentes, esquisitíssimos. Esquisito para a gente, né? Mas diz que o Jabal tinha uma atividade. Diz o texto aqui que o Jabal era pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Diz que o Jubal era pai daqueles que tocam harpa e que fazem arte, os músicos. E diz que o Tubal Caim era pai daqueles que fazem instrumentos de bronze e de ferro. Nós estamos falando dos primórdios da humanidade, tá certo? Então entenda bem. Nesse momento aqui, os descendentes de Caim estão construindo uma cidade chamada Enoque, nome do pai de Lameque, filho do próprio Caim. Na construção dessa cidade, no desenvolvimento desta civilização, vêm agora as atividades profissionais. O que morava em tenda e cuidava de rebanhos, o artístico que tocava harpa ou lira, e o tecnológico que fazia instrumentos de bronze e de ferro. Você percebe que está acontecendo aqui uma formação social de diferentes tarefas, diferentes trabalhos. E por que eu estou parando e dando ênfase nessa parte do texto? Porque o trabalho é algo que a nossa vida gasta a maioria do nosso tempo preocupado com ele, com o trabalho. Você acorda pensando no seu trabalho. Aqui eu estou falando mais para quem tem uma atividade profissional formal, propriamente dita. Mas eu não quero dizer que quem fica em casa não trabalha. Eu estou falando de trabalho para a mãe que cuida dos filhos, para a mãe que fica em casa, ou para o pai que fica em casa e cuida da casa, para o estudante que tem que fazer bem feito as provas, senão não avança na vida. Tudo isso eu estou chamando de trabalho. Trabalho seria quaisquer atividades que a gente desempenha no mundo. Está claro, irmãos? Então, o trabalho é aquilo que nos faz como pessoas. É aquilo que define quem nós somos e como vamos viver. E aqui, dos descendentes de Caim, você vê 3 ramos diferentes. Vamos chamar aqui bem grosseiramente o ramo agropecuarista, os que cuidam dos rebanhos e que moram em tendas. Veja, se eles moram em tendas é porque eles são provavelmente nômades. O que é que um nômade faz? O nômade fica num pedaço de terra enquanto tem pasto e água para os seus rebanhos. No momento em que bate uma seca ou a água de alguma forma termina e o pasto seca, ele levanta acampamento, monta a tenda, bota nas costas e vai-se embora com o rebanho. Donos de rebanho tinham a capacidade de enricar. Abraão era rico porque tinha muitos rebanhos. Quando os netos de Abraão, Esaú e Jacó, se reencontram depois daquela briga, lembra? Um quer dar presente para o outro, achando que o outro está com raiva, aí manda um bocado de animal e especiarias. Aí o Esaú recebe e diz assim: olha, eu não quero os teus presentes, eu não preciso, o Senhor me favoreceu muito, eu estou muito bem, obrigado, pois sou dono de muitos rebanhos. Então assim, ter rebanho, diferente do pastor de ovelha. O pastor de ovelha era o empregado do dono do rebanho, na maioria das vezes, tá certo? Então, o Jabal era o pai desses que cultivavam rebanhos, provavelmente alguém que fez muito dinheiro. Depois o Jubal era o artista,
produtor de arte, e o Tubal-Caim, aquele do ramo da tecnologia. Essas 3 áreas, queridos, nos mostram assim, que o trabalho pode ser uma bênção. Pense só, o camarada que vai juntar dinheiro, dono do rebanho, ele pode usar a abundância de recursos para multiplicar pesquisas, para abençoar comunidades. A gente vê aí hoje os maiores filântropos do mundo, são pessoas que entenderam que o seu dinheiro grande, vamos pegar aí um Bill Gates da vida, né? Estou chutando lá em cima, ele precisa ser investido a serviço da vida, em pesquisas, em bolsas de estudo. Está claro isso? Claro que também tem um grande benefício de imposto de renda, mas não vem ao caso, né? Mas esse daqui, o Jabal, que era dono de rebanhos e que podia ter muitos recursos, poderia utilizar esse trabalho específico para abençoar a sua comunidade. O Jubal, que era o pai daqueles que fazem arte, que tocam liras e harpas, este, certamente através da arte, também poderia abençoar muito a sua comunidade. Nós sabemos que a arte, vimos aí agora o vídeo do pastor Fabiano cantando a música Rei Humilde, o que é aquilo senão alguém colocando o seu dom de artes a serviço do próximo, para embelezar a nossa vida, para nos comover com uma mensagem de um Deus que se fez humilde, que tinha mãos camponesas, né? A gente viu tudo isso na poesia do artista que cantou agora há pouco. Então, a arte está sim a serviço do florescimento do ser humano. E por fim, quando ele fala do Tubal-Caim, que é o da tecnologia, e eu acabei de falar de Israel, que exporta a tecnologia para o mundo inteiro. Quando a tecnologia está a serviço da vida, você vê aí os hospitalares, as máquinas de exames, de radiologia, enfim. Quando a tecnologia está a serviço da vida, ela é muito bem utilizada. Só que aqui nesse texto, os descendentes de Caim vão continuar a história, nesses 3 ramos, e vai chegar a um ponto tão ruim, tão baixo, que Deus vai olhar para Noé, que já está na 10ª geração, à frente do trio de nome bonito aqui, são 9 gerações para frente até Noé, e deu tempo da humanidade se desmembrar e se promiscuir de tal forma que Deus olha para Noé e diz assim: o ser humano não tem mais jeito. Ele se corrompeu de tal forma que eu estou arrependido de tê-lo criado. Da mesma forma, queridos, que o camarada que cuida de rebanhos e faz dinheiro, o que faz as artes e o que faz tecnologia, poderia estar usando tudo isso a serviço da comunidade do próximo, do mesmo jeito ele usou para o mal. E hoje em dia não é diferente. Você vê pessoas que fazem muito dinheiro, retendo cada vez mais e compartilhando cada vez menos. Você vê pessoas que fazem arte, sem nenhum propósito de embelezar a vida, mas apenas de chocar. Sem nenhum propósito de promover uma vida mais bela e plena, mas agora, recentemente, defraudando a inocência das nossas crianças e dando a isso o nome de arte. Percebe como algo que poderia ser usado para embelezar a vida está sendo usado para enfeiá-la e denegri-la? Peso do pecado. E a tecnologia, que poderia ser usada para o avanço não só da medicina e da qualidade de vida, mas também é usada para guerras, também é usada para o mal, também é usada para o enriquecimento ilícito e perverso de poucos. Então repare como, desde os descendentes de Caim, o homem, na atribuição dos seus afazeres, do seu trabalho, do dia a dia, ele sempre teve a oportunidade de ou seguir o seu mandato cultural, cuidando bem do jardim, usando seus dons e talentos, seja da tecnologia, da arte, ou cuidando de rebanho, seja como for, para o bem, para cuidar, zelar e fazer florescer o jardim, como ele também tem esta opção que os filhos de Caim seguiram, de se promiscuir tremendamente, de se afastar dos caminhos de Deus e de mergulhar de cabeça cada vez mais nessa cultura individualista, egocêntrica, materialista e perversa, e usar seus dons, talentos e habilidades apenas para si próprio. Isso daqui reflete para nós algo muito forte
que está no primeiro verso que eu li para você. No verso 16, quando fala que Caim se afastou da presença do Senhor e passou a viver na terra de Nod. Quando Caim, então, vai ter Enoque, depois de Enoque vai ter Lameque, e Lameque mostrar esse desenvolvimento da sociedade, do trabalho, Caim está na terra de Nod. Nod significa peregrino. Ele se afasta do Senhor e passa a peregrinar. Quando você apenas peregrina, você não finca raízes em algum lugar, você se torna um explorador. Você só vai explorar o lugar em prol do seu próprio benefício. Você não vai se preocupar mais em desenvolver aquele lugar, em semear no jardim, em usufruir daquilo que você plantou para abençoar a outros. Enoque se tornou este itinerante filho de Caim, e diz de maneira bastante emblemática no verso 16, que eles se afastaram de Deus. Então para aqui nesse momento agora e reflete comigo no seguinte: onde é que você está nessa história? Eu acabei de lhe apresentar 2 cenários. Primeiro, um mandato que diz assim: da tua atividade profissional, não apenas o teu trabalho, carteira assinada que te dá o dinheiro, mas de tudo que você faz, seja o teu estudo, a criação dos teus filhos, a manutenção do teu casamento, os teus relacionamentos interpessoais e até o teu trabalho de carteira assinada ou não, relação com o patrão, com o empregado, como for, tudo ao seu redor. Tem um mandato para que isso aconteça de maneira a florescer, a promover o bem-estar comum. E aí você se pergunta: onde é que eu estou? Eu estou deste lado aqui, vivendo este mandato e entendendo que o meu trabalho, as minhas habilidades e atividades precisam estar a serviço de Deus e do próximo, ou eu estou com uma grande manada dessa nossa sociedade, vivendo vidas exclusivas para si mesmos, vivendo em busca apenas de interesses pessoais, vivendo para satisfazer apenas apetites próprios. Qual dos 2 ambientes nós estamos? Parece ser uma pergunta fácil, porque ela só tem opção A e opção B, mas o problema é que se você for igual a mim, ou seja, se você for um ser humano, muito provavelmente você vai responder assim: ó, pastor, na maioria das vezes eu estou aqui, mas lá dentro do coração eu vivo querendo estar aqui. É ou não é? Maioria das vezes eu sei que eu queria estar aqui, às vezes consigo, mas para ser bem sincero, eu acho que eu estou sempre mais aqui. Agora, depois de hoje, ouvindo essa palavra, eu vou voltar para cá. E aí chega segunda-feira, você começa na terça, a coisa fraqueja, na quinta você já tem que preparar a folha de pagamento da sexta, aí você volta para cá. Percebe como é que é? E a gente vive nesta oscilação. Então eu quero começar a concluir aqui e lhe dizer, gente, que o nosso trabalho pode ser, sim, mais constante aqui, nesta compreensão de que somos bons mordomos, nesta compreensão de que tudo o que temos e somos nos foi dado por um Deus que quer que coloquemos tudo isso a serviço do mundo e do próximo. Por que isso? Por que o nosso trabalho pode ter esta configuração de maneira mais perene? Por causa de um outro trabalho que alguém fez por nós, há 2000 anos atrás, no alto de um monte chamado Monte Caveira, ou conhecido como Monte do Calvário, Gólgota. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele olhou para esta humanidade perversa, que tem uma tendência forte de viver com uma visão de mundo só aqui, só voltada para si própria. E ele disse o seguinte: esta é uma tendência contínua por causa do pecado que seduz e toma conta do coração deles. Eu preciso redimi-los disso. E aí Jesus Cristo se apresenta na história, lá nas margens do Rio Jordão, como o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Então a obra que Jesus vai fazer de redenção na cruz do Calvário tornou possível a mim e a você vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. E uma vida que vale a pena não é nem de perto a vida que se configura aqui, na busca apenas de interesses pessoais.
A vida que vale a pena é aquela que foi redimida por Jesus Cristo, onde eu posso olhar para tudo que tenho, para tudo que Ele me permitiu conquistar, para todo o usufruto da minha carreira profissional e dizer: tudo isso aqui é bênção, eu consigo prover conforto para minha família, bem-estar, mas tudo isso está em segundo plano. Tudo isso aqui, a partir de agora, estará a serviço do mundo ao meu redor. Porque o mundo ao meu redor é o jardim dentro do qual Deus me colocou, e Ele me colocou ali para fazer nascer pé de banana no meio do deserto. Você crê nisso? Diz amém. Como fazer isso eu não sei. Aí é aquela história, cada um. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te faça olhar para a cruz e dizer: Senhor, pelo que aconteceu ali, pelo trabalho feito ali, o meu trabalho ganhou um sentido novo. Se não tivesse sido feito aquele trabalho, a gente ainda estaria trabalhando aqui, achando que a vida era apenas trabalhar para comer e comer para trabalhar, num ciclo interminável. Quando a gente olha para lá, o Espírito Santo nos diz: acorda segunda-feira, abre um sorriso, mesmo que você não goste do seu emprego, talvez você precise procurar coisa melhor. Mete as caras, distribui currículo, frequenta as reuniões do projeto Acredito da sua igreja, faça alguma coisa, mas abre um sorriso grande na segunda de manhã, porque Deus estará te dando uma nova oportunidade de fazer a diferença no seu mundo, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus.